Bom, boa tarde. Essa é a minha segunda atividade. Hoje irei abordar sobre o problema do fluxo máximo. Hum, Vou abordar alguns tópicos, dentre eles o problema do fluxo máximo, a sua definição, os grafos da sua definição e o algoritmo de Ford e Fulkerson. Então, o que é o problema do fluxo máximo? O que a gente pode utilizar ele? Bom, ele é uma ferramenta de modelagem, de abordagem de modelagem. A gente pode utilizar ela para representar e resolver alguns problemas práticos, como redes de comunicação, logística, é, por exemplo, transporte de água, que vai ser o meu exemplo. Então, são alguns dos problemas práticos que a gente pode utilizar essa modelagem e abordagem para resolver esses problemas. Então, vou para a definição, mas antes vou dar uma introdução para ser mais intuitivo. Então, vamos dizer que a gente tem uma cidade com uma rede de encanamentos para poder distribuir a água em diversos setores da cidade. Então, a gente vai ter a fonte, que vai ser, por exemplo, uma estação de tratamento. A gente vai ter o destino, onde a gente vai ter, por exemplo, as residências que vão receber da fonte a água. E a gente vai ter os caminhos possíveis, que seriam a representação de tubulações, né, e conexões dessa rede de encanamentos. Cada uma tem a sua capacidade de transporte de água, então, dentro desse contexto do cenário de transporte de água, a gente poderia dizer que o fluxo máximo pode ser formulado como a otimização da quantidade total de água que a gente pode transportar de uma estação de tratamento, de uma fonte, para uma região específica da cidade. Por exemplo, as residências, que seriam nossos destinos. Então, a gente consideraria as capacidades dessas tubulações da rede do encanamento para fazer toda essa logística da fonte para o destino. Então, desse problema, a gente tem um grafo direcionado, representado com pesos no caso. Mas, por exemplo, a gente tem o nosso grafo, G igual a VE, onde a gente tem as suas capacidades associadas, essas arestas, onde o V é os vértices, o conjunto de vértices, e é o conjunto de arestas. E esse S e esse T seriam, como posso dizer, seriam um conjunto de arestas especiais, ou melhor, seriam dois vértices especiais, o S de fonte e o T de destino, que estão ao longo das arestas do grafo. E todo esse grafo respeita a capacidade das arestas, por exemplo, os pesos definem essa capacidade e as condições de conservação de fluxos nesses vértices intermediários. Mas o que é esses vértices intermediários? Então, para a gente poder fazer uma conservação de fluxo nesse grafo, por exemplo, tubulações, a gente não pode simplesmente retirar qualquer tubulação desses canos, porque eles são pontos de junção e interseção desse fluxo total de água. Então, a gente pode dizer que esses pesos seriam essas restrições físicas desses canos e o fluxo, que seria em F para G, a gente pode atribuir uma função, que atribui um valor não negativo a cada aresta e que representa uma quantidade de fluxo total enviado de U para V, nesse caso da fonte para o destino. Então, o fluxo nas arestas não podem superar, exceder a capacidade de cada aresta, que é definida pelo peso, nesse caso. Então, o peso seria a capacidade de uma aresta, no caso específico, a grossura do cano, que representa a quantidade máxima de fluxo que pode ser transportada diante dele.
o fluxo na aresta, se ele tem um líquido, no caso água, através desses canos, dessas tubulações, e que passa por uma unidade de tempo, a gente fala que ele é o fluxo através da aresta correspondente desse grafo. Então, o que seria essa otimização do fluxo? Seria a gente encontrar a maneira mais eficiente de sair da fonte para o destino, usando essas arestas, esses canos, e transportando a quantidade máxima de água para o destino, respeitando a capacidade individual de cada aresta desse grafo. Então, como a gente tem restrições para poder fazer esse fluxo máximo, eu vou abordar alguma delas. O problema do fluxo máximo em si. A gente tem abaixo algumas restrições, por exemplo, essa que seria uma inequação. Essa inequação representa as restrições de um fluxo F, onde uma aresta cujo eu chamei de U e V deve obedecer o contexto do problema de fluxo máximo, e esse CU, U e V, e é a capacidade, né, de associação à aresta. Isso são arestas e são as capacidades das arestas. Então, essa inequação tem alguns pontos bem legais para podermos ver. Por exemplo, do fluxo não ser negativo, dada essa função. O que isso significa na prática? Isso significa que ao longo do tempo, ou melhor, ao longo das arestas, o EV, o valor delas não deve ser negativo. Por quê? Não faz sentido você ter um fluxo negativo numa tubulação. Como que a gente representaria um movimento inverso da água ao longo de uma aresta, ao longo de uma tubulação? Então não faz sentido. A gente também tem a restrição de capacidade desse fluxo, que também é dada por essa função. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo das arestas, o IV, a gente não pode exceder a capacidade, esse C, de cada aresta associada, ou melhor, a gente não pode exceder a capacidade de associadas a essa aresta. Ou melhor, o fluxo através dessas arestas não pode ultrapassar o limite físico ou prático que a gente estabeleceu pela capacidade dessa aresta. No caso que a gente estabeleceu anteriormente, foi a grossura desse encanamento. Então, esse seria o limite prático. Então, essas restrições de fluxo seriam, como posso dizer, restrições fundamentais para representar no grafo, que representar que seja viável e que esse problema respeite os limites impostos pela capacidade de arestas. Então, em termos práticos, isso significaria literalmente otimizar o fluxo máximo nessa rede. Então, trabalhar com essas restrições e obedecê-las seria otimizar o fluxo máximo na rede. E a gente tem a conservação de fluxo total. Lembra que eu falei que a gente não poderia simplesmente tirar uma dessas arestas por causa da conservação de fluxo? Então, conservação de fluxo é obtida quando a gente maximiza o total de fluxo de S para T, que a gente é sujeito a restrição de capacidade naquele nosso grafo, essa restrição de capacidade, e após isso a gente tem a conservação de fluxo nesses vértices intermediários, como eu tinha explicado, que são vértices intermediários. Então, a conservação de fluxo para cada vértice que a gente tem, por exemplo, S, T, a gente soma o fluxo que entra em V, e quando a gente faz isso, ele tem que ser igual à soma do fluxo que sai em V. Isso é um símbolo de somatória. Então, a soma do fluxo que entrou deve ser a mesma que saiu. Então, essa conservação de fluxo
tem de objetivo encontrar o fluxo F, nesse caso, fluxo F, que maximiza a quantidade total de fluxo que sai de S para T, que sai de uma fonte para o destino. Então eu quero maximizar esse total de fluxo. Então esse seria um problema fundamental em otimização, que a gente tem vários cenários, como eu coloquei na introdução, e nesse caso foi o cenário de tubulações de uma cidade. Então a gente tem nossas tubulações, nossas restrições, exemplificadas pelos pesos. Nós temos nossas fontes e nossos destinos, com o objetivo de conservar o fluxo e conseguir o fluxo máximo diante de todo esse problema. Então, como que a gente resolve o problema do fluxo máximo? A gente tem um algoritmo de Ford, Fulkerson, por exemplo. A gente tem os caminhos aumentantes, por exemplo, que a ideia central do algoritmo de Ford é iterar e aumentar o fluxo ao longo dos caminhos da fonte, do índice para o destino, no grafo, naquele grafo exemplo. Como que isso é feito? Como que é essa ideia? Bom, isso é feito encontrando os caminhos aumentantes, que são caminhos da rede, onde o fluxo pode ser aumentado. Isso também é feito como a escolha de um caminho aumentante pode variar. Por exemplo, num outro vídeo que eu fiz, eu abordo sobre a busca em largura. Essa busca em largura pode servir para encontrar um caminho da fonte para o destino, onde a gente tem as capacidades disponíveis em pelo menos uma das arestas, e esse caminho é chamado de aumentante porque ele permite a gente aumentar o fluxo ou não. Então, se a grossura é maior ou menor, a gente pode ou não aumentar esse fluxo passando de um vértice para o outro. E a gente tem uma outra forma desse algoritmo de Ford, Fulkerson, que é a atualização desse fluxo. Então, quando a gente encontra esse caminho aumentante, o algoritmo aumenta o fluxo ao longo desse caminho. Então, quando a gente determinou quanto o fluxo pode ser adicionado ao longo do caminho, sem exceder essas capacidades máximas das arestas, a gente pode fazer uma capacidade residual de cada aresta, de uma aresta. E essa capacidade residual de uma aresta é a capacidade original menos o fluxo atual naquela aresta. Então, o algoritmo de Ford ajustaria ao longo do percorrer do caminho, esse caminho aumentante, de acordo com capacidade residual, como disse antes, disponível, aumentando ou não o fluxo na direção do destino. O destino, naquele caso, era o T. Então, dessa forma, a gente tem esses processos para encontrar esses caminhos aumentantes, o ajuste do fluxo, que é repetido até que não seja mais possível encontrar esses caminhos aumentantes. E quando a gente chega nesse ponto, o algoritmo convergiu para uma solução e o fluxo máximo foi encontrado. Então, os caminhos aumentantes são caracterizados pelo fato de ter capacidade naquele sistema ainda disponível de que pelo menos uma das arestas do caminho tenha a permissividade de se aumentar o fluxo ao longo de todo o caminho do grafo. Então, o algoritmo de Ford, Fulkerson, trabalharia conceitualmente dessa forma, com busca em largura, com caminho, fluxo, com fluxo ao longo desse caminho, aumentando ou não, e esse processo de encontrar caminhos aumentantes. Então, o Ford Fulkerson é um algoritmo poderoso. A escolha desses caminhos aumentantes, como disse antes, é um ponto crítico. A eficiência e convergência desse algoritmo como um todo pode depender da escolha da pessoa que fazer essa implementação. E quem fizer isso tem que lidar com essas considerações para poder garantir os resultados corretos. Então, seria isso a apresentação.
Muito obrigado.